Como a poluição está causando crise de fertilidade masculina. Crédito Jet Imagem, legenda da foto. Cientistas estão descobrindo o que pode estar causando a queda da qualidade dos espermatozoides que parece ocorrer em todo o mundo. Nós podemos tratar de você, não há problema, podemos ajudá-la, disse o médico Jennifer Hannington. Ele então se voltou para o marido dela, Ciara, e disse: mas não podemos fazer muito por você. O casal mora em Yorkshire, da Inglaterra, e vem tentando ter um bebê há 2 anos. Eles sabiam que a concepção poderia ser difícil, porque Jennifer sofre da síndrome de ovário policístico, uma condição que pode afetar a fertilidade. O que eles não esperavam é que também houvesse problemas do lado de Ciara. Exames revelaram baixa quantidade de espermatozoide e baixa motilidade espermática. E o que é pior, o tratamento dessas condições é considerado mais difícil que o de Jennifer. Em alguns casos, até impossível. Ciara Hannington ainda se lembra de sua reação choque luto. Fiquei em total negação. Achei que os médicos tivessem se enganado. Ele sempre soube que poderia ser pai. Senti que havia desapontado minha esposa. Ao longo dos anos, sua saúde mental deteriorou-se. Ele começou a passar mais tempo sozinho, ficando da cama, recorrendo ao álcool em busca de conforto. Até que surgiram os ataques de pânico. Cheguei ao ponto de crise, ele conta. A infertilidade masculina é responsável por cerca de metade dos casos de infertilidade e afeta 7% da população masculina, mas é muito menos discutido do que a infertilidade feminina, em parte devido aos tabus socioculturais existentes. Para a maior parte dos homens com problema de fertilidade, as causas ainda são inexplicadas, e a estigmatização significa que muitos deles sofrem em silêncio. Pesquisas indicam que este pode ser um problema crescente. Já se demonstrou que diversos fatores como poluição afetam a fertilidade dos homens e especificamente a qualidade dos espermatozoides. Potencialmente, este crescimento pode trazer imensas consequências para os indivíduos e para toda a sociedade. Crise oculta da fertilidade. A população mundial aumentou drasticamente ao longo do último século. Apenas 70 anos atrás, o período de uma vida humana, havia apenas 2,5 bilhões de pessoas na Terra. E em 2022, a população mundial atingiu 8 bilhões de pessoas. Mas a taxa de crescimento da população diminuiu principalmente devido a fatores sociais e econômicos. As taxas de natalidade de todo o mundo estão atingindo mínimos recordes. Mais de 50% da população do planeta mora em países com taxa de fertilidade abaixo de 2 filhos por mulher. Isso resulta em redução gradual da população dessas nações se não houver imigração. Crédito Yuichi Yamazaki, AFP via Jet Imagens, legenda foto. Existe cada vez mais evidências de que a poluição pode ser uma das causas do declínio global da quantidade e qualidade dos espermatozoides. As taxas de natalidade em todo o mundo estão atingindo mínimos recordes. Mais de 50% da população do planeta moram em países com taxa de fertilidade abaixo de 2 filhos por mulher. Isso resulta em redução gradual da população dessas nações se não houver imigração. O motivo do declínio das taxas de natalidade inclui fatores positivos de desenvolvimento, como a maior independência financeira das mulheres e o controle da sua saúde reprodutiva. Por outro lado, pesquisas indicam que em países com baixa taxa de fertilidade, muitos casais que gostariam de ter mais filhos são impedidos por razões socioeconômicas, como a falta de apoio às famílias. Da mesma forma, pode também haver redução em um tipo diferente de fertilidade, conhecido como fecundidade.
A capacidade física de produzir descendentes, particularmente pesquisas indicam que todo o espectro de problemas reprodutivos dos homens está aumentando, incluindo a redução da quantidade de espermatozoides, a queda dos níveis de testosterona e o aumento da incidência de disfunções eréteis e o câncer dos testículos. Células nadadoras. Os espermatozoides são células extraordinárias, segundo a ginecologista Sara Martins da Silva, especialista em medicina reprodutiva da Universidade Dundee, no Reino Unido. Eles são minúsculos, nadam e podem sobreviver fora do corpo. Nenhuma outra célula consegue fazer isso. Eles são extraordinariamente especializados. Alterações aparentemente pequenas podem ter efeitos poderosos sobre essas células altamente especializadas, particularmente sobre sua capacidade de fertilizar os óvulos. Os aspectos fundamentais para a fertilidade são a capacidade dos espermatozoides de mover-se de forma eficiente, sua motilidade, seu tamanho e formato, morfologia, e sua quantidade em um dado amostra de sêmen, contagem de espermatozoides. Todos esses aspectos são examinados quando o homem pretende analisar sua fertilidade. Geralmente, quando você tem menos de 40 milhões de espermatozoides por milímetro de sêmen, começa a haver problema de fertilidade, segundo o professor de epidemiologia Hagai Levine, da Universidade Hebraica de Jerusalém, Israel. Levine explica que a quantidade de espermatozoide apresenta forte relação com a fertilidade. Uma quantidade de espermatozoide mais alta não significa necessariamente maior probabilidade de concepção, mas abaixo do limite de 40 milhões de milímetros, essa probabilidade cai rapidamente. Em 2022, Levine e seus colaboradores publicaram uma análise das tendências globais da quantidade de espermatozoide. O estudo demonstrou que as quantidades de espermatozoide caíram em média 1,2% ao ano entre 1973 e 2018, de 104 para 49 milhões de milímetros. E desde o ano 2000, a velocidade de declínio aumentou para mais de 2,6% ao ano. Levine defende que essa aceleração pode ser causada por mudanças epigenéticas, alteração da forma de funcionamento dos genes causadas por fatores ambientais ou estilo de vida. Outra análise também indica que a epigenética pode ser um dos fatores para a mudança dos espermatozoides e a infertilidade masculina. Existem sinais de que isso pode ser cumulativo ao longo das gerações, afirma ele. A ideia de que mudanças epigenéticas podem ser herdadas ao longo das gerações enfrenta controvérsias, mas existem evidências que sugerem que talvez seja possível. Este declínio da quantidade de espermatozoide é um indicador de problema de saúde entre homens, talvez até da humanidade, afirma Levine. Estamos enfrentando crise de saúde pública e não sabemos se são reversíveis. Pesquisas indicam que a infertilidade masculina pode prever problemas de saúde futuros, mas a correlação exata não é totalmente conhecida. Uma possibilidade é que certos fatores de estilo de vida possam contribuir para a infertilidade e outros problemas de saúde. A experiência de querer um filho e não conseguir ficar grávida é extremamente devastadora, mas este é um problema muito maior, segundo Silva. Mudança de estilo de vida individualmente pode não ser suficiente para suspender a redução da qualidade dos espermatozoides, mas evidências cada vez maiores indicam que existe uma ameaça ambiental muito mais ampla, os poluentes tóxicos. Planeta tóxico. Crédito 7 imagens, legenda foto. Há evidências de que produtos do nosso dia a dia, como plástico e remédio, podem afetar espermatozoides, assim como as mudanças climáticas. Rebecca Ranchard é professora e pesquisadora de veterinária da Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Ela pesquisa o efeito das substâncias químicas encontradas no ambiente doméstico sobre a saúde reprodutiva dos homens. Ranchard usa cães como sentinelas, uma espécie de sistema de alarme precoce para a saúde humana.
Os cães compartilham nosso ambiente, explica ele. Eles moram na mesma casa e são expostos aos mesmos contaminantes químicos de que nós. Se olharmos para os cães, podemos observar o que está acontecendo com os seres humanos. Sua pesquisa concentrou-se na substância encontrada nos plásticos retardantes de chamas e produtos domésticos comuns. Algumas dessas substâncias foram proibidas, mas ainda se mantêm no meio ambiente ou em produtos mais antigos. Os estudos de Blanchard revelaram que essas substâncias podem prejudicar os sistemas hormonais e prejudicar a fertilidade dos cães e dos homens. Encontramos redução da motilidade espermática do ser humano e no cachorro, ela conta. Houve também aumento da quantidade de fragmentação do DNA. Fragmentação do DNA dos espermatozoides designa lesões ou quebras do material genético do espermatozoide. Seu impacto pode ir além da concepção. Quanto maiores forem os níveis de fragmentação do DNA, mais casos de aborto espontâneo ocorrem durante a gestação. A descoberta de Blanchard confirma outras pesquisas que demonstram os prejuízos à fertilidade causados por substâncias encontradas em plástico, medicamentos domésticos e na cadeia alimentar e do ar. Eles prejudicam os homens, as mulheres e até os bebês. Fuligem, produtos químicos eterno e eftalatos já foram encontrados em bebês do útero. As mudanças climáticas também podem prejudicar a fertilidade masculina. Diversos estudos em animais indicam que os espermatozoides são especialmente vulneráveis aos efeitos do aumento das temperaturas. Já se demonstrou que ondas de calor causam prejuízo aos espermatozoides em insetos e impactos similares foram observados em seres humanos. Um estudo de 2022 conclui que o valor devido ao aquecimento global ou durante o trabalho em ambientes de alta temperatura prejudica a qualidade dos espermatozoides. Má alimentação, estresse e álcool. Além desses fatores ambientais, problemas específicos dos indivíduos também podem prejudicar a fertilidade masculina, como má alimentação, sedentarismo, estresse e uso de álcool e drogas. Nas últimas décadas, pessoas começaram a ter filhos com mais idade e, embora as mulheres sejam frequentemente lembradas pelo seu relógio biológico, não se acreditava que a idade fosse um problema para a fertilidade masculina. Mas agora esta noção está mudando. Ser pai em idade mais avançada foi associado à redução da qualidade dos espermatozoides e à queda da fertilidade. Existe um apelo cada vez maior pelo aumento dos conhecimentos sobre a infertilidade masculina e novas abordagens para sua prevenção, diagnóstico e tratamento, bem como maior consciência da necessidade urgente de combater a poluição. Mas enquanto isso, será que existe algo que os indivíduos podem fazer para proteger ou aumentar a qualidade dos seus espermatozoides? Exercícios e alimentação saudável podem ser um bom começo, já que eles estão relacionados ao aumento da qualidade dos espermatozoides. Crédito Jet Imagens, legenda da foto. A fertilidade in vitro traz esperanças para os casais com problema de fertilidade, mas o procedimento é caro e não chega a todas as pessoas. Blanchard recomenda optar por alimentos orgânicos e produtos de plásticos livres de BPA. Bisfenol A, uma substância associada ao problema de fertilidade entre homens e mulheres. Existem pequenas coisas que você pode fazer, aconselha ela. Ciara Ranington acrescenta que as pessoas não devem enfrentar em silêncio. Quando chegou ao fundo do poço, ele encontrou um grupo de apoio online para homens com problema de fertilidade chamado HIM Fertility. O grupo é exclusivamente masculino e oferece um espaço para que os homens compartilhem suas ideias e preocupações. Agora, Ranington aconselha outras pessoas em sua preparação para o tratamento da fertilidade. Para ele, ninguém deve se sentir sozinho. Jennifer e Ciara
Hannington tiveram 2 filhos após 5 anos de tratamento e 3 rodadas de ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozoide sigla em inglês, uma técnica de fertilização in vitro na qual um único espermatozoide é injetado no centro de um óvulo. Para as pessoas que precisam pagar pelo tratamento de fertilidade, este procedimento pode ser financeiramente inviável. Nos Estados Unidos, uma única rodada pode custar mais de $30.000, cerca de R$150.000, e a cobertura de seguro pode depender do seu empregador e do estado onde você vive. Hannington afirma que ainda sente os prejuízos causados pela sua aprovação à saúde mental. Agradeço pelos seus filhos todos os dias, mas você simplesmente não esquece, ele conta. Será sempre uma parte de mim.